Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula, certo? Então, hoje nós teremos a nossa prova de quê? De história, certo? Então, como vocês já sabem, as páginas que foram para estudar história foram as páginas 307, 308 e 309, certo? Então vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 307 para iniciarmos a nossa revisão, ok? Vamos lá, pegue o livro e abre ele na página 307. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 307. Agora que você já está com o livro aberto, vamos para a parte final da página, certo? O rei decidiu colonizar o território, ok? Então vamos lá. Em 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição com o objetivo de iniciar a colonização. Era uma forma de trazer pessoas para a nova terra e mudas de cana-de-açúcar para plantar, além de extrair as riquezas do local. O açúcar era um produto raro e muito apreciado pela nobreza europeia. Então, a princípio, não era planos do rei colonizar o Brasil, não é mesmo? Mas depois, no ano de 1530, ele resolveu enviar uma expedição, certo? Para iniciar, certo? A colonização, ou seja, transformar o Brasil em colônia, mas também trazer pessoas para morar, certo? No Brasil, ok? E uma forma de trazer as pessoas para a nova terra, certo? Era dando plantas, mudas de cana-de-açúcar para plantar no Brasil e assim se iniciar o cultivo, certo? Mas além da expedição e das mudas de cana-de-açúcar, o rei, certo, também tinha a intenção de explorar as outras riquezas, certo, do Brasil. Ok? E ele também queria produzir o açúcar, tendo em vista que o açúcar era um produto raro na Europa, certo? E a nobreza adorava o açúcar para adoçar suas coisas, certo? Os seus sucos, suas bebidas, as suas outras coisas e para as receitas, certo? Então vamos lá, continuando. Em janeiro de 1532, isso já na página 308, certo? Pronto, voltando, leia junto comigo. Em janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza, responsável pela expedição, fundou a vila de São Vicente, no litoral das terras, que hoje pertencem ao estado de São Paulo, certo? Então, foi em 1532, certo, que veio um português, certo, de nome Martim Afonso de Souza. Então, ele era o responsável pela expedição que o rei enviou, certo? E ele veio até o Brasil, veio até o Brasil, certo? E parou nas terras onde hoje são o estado de São Paulo. E na hora que ele parou, certo? Quando ele parou, certo, em São Paulo, onde hoje é o estado de São Paulo, ele fundou uma vila, certo? Que hoje é a chamada Vila de São Vicente, ok? Perdão, que hoje, onde hoje é a cidade de São Vicente, que é uma das mais antigas do Brasil, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Era muita terra para administrar. Naquele momento da colonização, o governo português precisava resolver um problema: como tomar posse de um território tão extenso. Então, quando o governo português, o rei de Portugal, certo, começou a colonizar o Brasil, ele encontrou um problema, certo? Que no caso foi o grande tamanho do Brasil, das terras que eles haviam, certo, tomado para si para serem suas colônias. Portugal é um país pequeno, certo? Provavelmente até menor do que o Ceará, do que o nosso estado. Então, quando chegou no Brasil, era bastante terra para tomar de conta. Então, eles precisavam resolver estes problemas, certo? Que é que se era administrar terras tão grandes. Então, em 1534, o rei implantou um sistema chamado capitanias hereditárias. Dividiu as terras em 15 lotes, ou seja, ele formou capitanias hereditárias, que eram o quê? Lotes de terra, certo? Lotes de terra podemos dizer que são
pedaços de terra, certo? Não pedaços pequenos, mas sim pedaços grandes, certo? E esses lotes foram doados a 12 homens de confiança de Portugal. Alguns receberam mais de um lote, certo? Esses capitães ou donatários, como ficaram conhecidos, certo? Teriam de investir em fazendas, plantações, mineração e etc., entregando ao governo por meio de impostos uma parte que produziam. Então, os capitães donatários, certo? Como ficaram conhecidos, ou simplesmente capitães ou donatários, certo? Tinham que administrar a terra que foram a eles confiadas, certo? Mas como? Eles tinham que fazer fazendas, tinham que fazer plantações, até mesmo ir atrás de minérios. E quando eles fizessem isso, deveriam pagar a Portugal, certo? Em forma de imposto. Então vamos lá dar continuidade. Por conta dos altos investimentos necessários, esse sistema não deu muito certo. Por isso, o rei resolveu enviar para a colônia um governador-geral, uma pessoa com autoridade para governar. Esse sistema foi chamado de governo geral. E o primeiro representante do rei a vir para cá foi Tomé de Souza em 1548, certo? Então, por conta que as capitanias hereditárias necessitavam de altos investimentos, certo? Para iniciar as fazendas, iniciar as plantações, para ir atrás dos minérios, certo? Então, tudo isso precisava de dinheiro. Então, não deu muito certo, porque além de precisar muito dinheiro, tinha que ainda pagar os impostos. Então, esse sistema acabou que não deu certo. Então, o rei cancelou, certo? Disse não vai ter mais capitanias hereditárias, tomou as terras para si de volta, acabou com elas, certo? E enviou um governador geral, certo? Para governar o Brasil, para ver se conseguia retirar lucro, certo? Das coisas que aqui se encontravam. E esse período foi chamado, certo? Esse sistema ficou conhecido como governo geral. E o primeiro governante geral do Brasil foi Tomé de Souza, certo? No ano de 1548. E no ano de 1549 foi fundada a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, certo? Então o Brasil já teve 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro, certo? E aqui hoje é Brasília, certo? Então, vamos lá dar continuidade. O açúcar era produzido nos engenhos. Os portugueses buscaram outras formas de lucrar no Brasil. A primeira experiência bem-sucedida foi a produção de açúcar, produto que era muito valorizado pela nobreza europeia naquele período. Então, os portugueses buscavam a todo custo, certo, ter lucro com o Brasil. Então, a forma que eles acharam, certo, de uma forma bem-sucedida de lucrar aqui no Brasil foi a produção de açúcar, porque era um produto valorizado pela nobreza, ou seja, pelas pessoas ricas. Então, toda a nobreza europeia, podendo ser de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, todos gostavam de açúcar, certo? E não era tão fácil como hoje, como a gente encontra nos supermercados, açúcar. E às vezes até mesmo a gente precisa pedir emprestado na casa do vizinho. Naquele tempo o açúcar era muito difícil e muito caro, certo? Então por isso que deu certo, porque as pessoas ricas compravam bastante. Vamos lá continuar. Os fazendeiros portugueses começaram o cultivo da cana-de-açúcar em grandes extensões de terra. Logo, os canaviais se espalharam pelo litoral nordestino a perder de vista. Então, os fazendeiros portugueses eles começaram a cultivar, certo, a cana-de-açúcar em grandes quantidades de terra, certo? Não eram pequenas fazendas. Então eles abandonaram tudo e foram só plantando, certo? A cana-de-açúcar. Então logo os canaviais eram tão grandes que perdiam-se à vista, certo? Você olhava e não via, as pessoas olhavam e não viam o fim, certo? As pessoas de antigamente, é claro, claro que hoje ainda se encontra, certo, canaviais deste tamanho, mas antigamente as pessoas olhavam certos canaviais e perdiam a noção do tamanho, certo? E os canaviais foram se espalhando pelo litoral nordestino, ou seja, pela zona da praia, ok? Vamos lá dar continuidade.
Para transformar a cana em açúcar, era necessário um conjunto de construções, máquinas e ferramentas, e esse conjunto forma o engenho. Então, o que é um engenho? Onde o açúcar era formado, certo? Era o local, certo? Uma construção onde tinha as máquinas e ferramentas, certo? E nessas máquinas e ferramentas era colocado a cana, moía a cana, te retirava o caldo, e aí depois ainda ia se retirar o açúcar, certo? Então vamos lá dar continuidade. Para o vídeo não ficar muito grande, estou indo um pouquinho rápido, certo? Os portugueses dominavam as técnicas de plantio da cana e de fabricação do açúcar, pois essa era uma atividade que já realizavam nas ilhas africanas, Açores, Madeira e Cabo Verde. Lá também usavam escravizados para essa tarefa. Então, os portugueses não tiveram muita dificuldade de produzir o açúcar no Brasil, certo? Porque eles já utilizavam já utilizavam a técnica de produção de açúcar nas ilhas africanas de Açores, Madeira e Cabo Verde, certo? Então lá eles já tinham canaviais, certo? E produziam açúcar para vender na Europa, mas como eles queriam lucrar mais, começaram a fazer ainda mais no Brasil, certo? Então não encontraram problema porque eles já sabiam como fazer. E ainda se utilizavam do trabalho escravo, assim o lucro era certo porque não tinha que pagar os trabalhadores, certo? E que isso é bastante errado, porque todo trabalhador merece o seu salário, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Nos engenhos havia o canavial para cultivo da cana, construções destinadas à produção do açúcar, as senzalas para moradia dos trabalhadores escravizados. Então, o que é que tinha nos engenhos? Tinha o canavial, certo? Que era a plantação de cana, cultivo de cana, as construções destinadas à produção do açúcar e também tinha as senzalas, que eram onde os escravos moravam, certo? Então, eram as três coisas que continham no engenho. A plantação de cana, que no caso o canavial, depois as ferramentas e as construções necessárias, certo? Para se retirar o açúcar da cana, e a senzala, que era a moradia dos escravos, que era uma moradia subhumana, certo? Então, o trabalho escravo, como eu já disse para vocês, deve ser combatido a todo custo, certo? Ou ainda hoje encontra-se trabalhos parecidos com o escravo, então a gente deve sempre tomar cuidado, ok? Sempre alertar que a escravidão é errada, certo? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje, nossa revisão de história de hoje. Espero que você tenha entendido tudo, certo? E qualquer dúvida é só me ligar. Não perguntando a resposta da pergunta, mas perguntando alguma dúvida da revisão, certo? Então, às 9 horas a prova vai estar disponível, ok? Então, e hoje também é produção textual, que eu vou mandar outro vídeo para a prova.